Olá, boa noite. Eu recebo na notícia de hoje a deputada federal Erika Hilton, eleita em 2022 pelo PSOL de São Paulo, com mais de 250 mil votos. É uma das primeiras mulheres trans a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Deputada, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui hoje na notícia. Imagina, obrigada a você pelo convite. Deputada, fiz essa apresentação porque é protocolar, mas hoje praticamente não tem quem não conheça Erika Hilton. A senhora já exercia um mandato político, era vereadora, mas chegou à Câmara dos Deputados lá em Brasília em 2022 e nos últimos 4 anos ganhou uma projeção nacional e uma relevância que fazem com que a senhora seja conhecida hoje por pessoas que são de diferentes espectros políticos. Eu pergunto, o que a surpreendeu nesses 4 anos em Brasília? Nossa, em Brasília muita coisa me surpreendeu. Primeiro, entender como é, de fato, essa grande política pensada de dentro, né? Segundo, ver os bastidores do poder, que é uma coisa que as pessoas não imaginam como seja, né? O quanto há naqueles bastidores um ajuntado de grupos, de ideias, de poderosos que estão sempre trabalhando em benefício próprio, estão sempre trabalhando para dificultar avanços de pautas. Existe um certo acordão ali, um certo grupinho que quando a gente vê de dentro, a gente se surpreende, mas também me surpreendi com as coisas que é possível ainda, mesmo com toda essa articulação antipopular, anti-pautas sociais, anti-agendas das quais eu defendo, a gente conseguir fazer, né? Então eu acho que Brasília, de fato, ela é muito surpreendente porque são 3 dias que você passa em Brasília que são muito consumidores, te consome muito, a política também pensada, se a gente pensa a política de uns 6 anos para cá, um nível de agressividade que cresceu dentro da política é algo que surpreende negativamente, mas acho que também as coisas que foi possível fazer, os enfrentamentos que foi possível colocar, as pautas que consegui levantar, foram coisas que me surpreenderam, porque de primeiro mandato a gente não imagina que a gente vai ter força e articulação necessária para levar adiante propostas tão relevantes como eu consegui fazer, né? E eu acho que isso me surpreende ainda hoje. E o que no cenário nacional faz com que a gente esteja num momento em que essas pautas, essas ideias que a senhora imaginou que talvez num primeiro mandato não conseguisse levar com tanta força, permitem que chegue hoje aos diferentes corações e mentes aí no país? Eu acho que esse Congresso que se comporta de uma maneira sempre a legislar para interesses próprios e contra o interesse da sociedade, faz com que quando nós proponhamos ideias, legislações, políticas públicas que vai de encontro com a demanda e a necessidade popular, a gente tem a força que é uma força que vem de fora, é uma força das bases, é uma força da rua, é uma força da sociedade que nos garante que a gente consiga levar adiante algumas agendas, algumas pautas e colocar no centro do debate público. Obviamente que o poder de articulação, negociação, diálogo dentro do Congresso Nacional facilita com que a gente consiga avançar, mas eu acho que pensando em conjuntura, né, e no momento em que a gente está, esse descompasso, esse desnível entre as demandas apresentadas pelo Congresso Nacional e as demandas de fato da sociedade são a força necessária para que a gente consiga pautar e levar algumas pautas adiante. E falando um pouco ainda desse ambiente do Congresso de Brasília, né? A senhora e a deputada federal Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, tiveram recentemente fotos incluídas em um álbum usado pela Polícia Civil de Recife para reconhecimento de criminosos. No dia, me surpreendeu que a gente não viu nenhuma nota do presidente da Câmara, Hugo Mota, em solidariedade. A deputada Duda até chegou a cobrar publicamente o Hugo Mota com relação a isso. Então, eu pergunto à senhora, se as senhoras fossem deputados, homens, brancos, cis, da elite política, viria uma nota de repúdio, uma manifestação mais clara da classe dos deputados? Ou seja, como é ser uma mulher trans na Câmara que a gente tem hoje? Olha, primeiro que não viria nota se nós fôssemos esse perfil homem branco das elites políticas, porque nós nunca teríamos sido incluídas num catálogo de procurados. Isso não acontece com os deputados homens brancos, né? Então não haveria necessidade de ter uma nota, porque essa fatalidade, que não é um episódio, não é um detalhe, demonstra exatamente como é a relação com que esses livros se organizam, né? Eles não fazem um perfil apurado, eles vão tratando todo mundo por igual. Por isso que hoje nós temos no Brasil uma quantidade de pessoas negras, por exemplo, que são encarceradas, inocente, depois não tem nenhum tipo
tipo de revisão do tempo que passou nos presídios, porque é sobre todas as pessoas pretas são iguais, todas as pessoas trans são iguais. Então, se foi uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti que praticou um crime, vamos incluir todas elas, não importa que sejam parlamentares que não estão nem sequer no Estado, né? Não é que nós somos do Estado, não é que nós moramos em Recife. Não, eu sou de São Paulo, a deputada Duda é de Minas Gerais, né? Então não haveria isso, porque isso não aconteceria. Mas se porventura acabasse acontecendo num cenário hipotético, quase que distópico da realidade, muito provavelmente a postura do parlamento seria outra. Porque ser uma mulher trans, negra, dentro do parlamento de esquerda é um grande desafio. É um desafio à nossa vida, é um desafio aos nossos trabalhos, é um desafio à nossa saúde mental, é um desafio a poder exercer de maneira plena o nosso mandato ao qual nós fomos eleita, porque qualquer coisa que façamos é motivos de chacotas, de comentário, de fake news, de ridicularização. O Brasil ainda não se acostumou com a presença desse grupo social num espaço controlado por homens. O Brasil ainda não se acostumou com a presença da diversidade em um espaço controlado pelas elites econômica e política do nosso país. E passam a tentar nos humilhar, nos ofender, nos fazer desistir a todo custo, com ameaças de morte, com ridicularização, com chacota, com humilhação, com negação do direito da nossa própria identidade, com um monte de notícias falsas e fake news ao nosso respeito. Ser uma travesti no Brasil é um desafio avassalador. Segue sendo o primeiro país do mundo que mais mata essa população, né? Que abandona os postos de trabalho, mas ser dentro do parlamento é um preço duríssimo também a se pagar. É como se nós não devêssemos estar ali e a nossa presença ali devesse ser punida todos os dias. Então, é com fake news, é com ataques, mas também muitas vezes é tentando classificá-la, estigmatizá-la como alguém radical demais, né? Isso é parte também de uma violência, deputada? Isso é parte de uma violência, porque é como se você tivesse que ser passível, falar baixo e calma o tempo todo, mesmo quando você está sendo bombardeada de violência e mesmo quando as pessoas ao seu lado estão agindo com a mesma agressividade, com a mesma radicalidade do que você. É como se só você não tivesse o direito, porque aquele mito clássico, né? A preta raivosa, a travesti raivosa, grupos sociais que quando resolvem impor a sua voz, colocar as suas convicções, defender os seus ideais, aí não, aí é muito radical. E na verdade eu digo sempre, eu não vejo aonde que essa radicalidade, esse radicalismo se apresenta na prática, porque num embate, né, ali num confronto direto, todo mundo sobe o tom, todo mundo diz coisas. Agora, no dia a dia, no trato diário com os meus colegas no parlamento, eu não tenho essa relação, né? Eu não ajo dessa maneira, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa de muito diálogo, eu sou uma pessoa de busca de consenso, eu entendo qual é o papel do parlamento, da democracia brasileira, que é um espaço de buscar, sempre que possível, os consensos. É que não há como construir consenso com pessoas que são radicais, extremistas, com aquelas pessoas que acham que eu deveria estar morta, com aquelas pessoas que naturalizam toda a violência que é praticada contra mim dentro e fora do parlamento, com aquelas pessoas que banalizam ou tentam diminuir o nível de violência a qual cotidianamente eu estou submetida. Todos os dias eu passo por algum episódio de violência, né? Seja com ameaças de morte chegando ao meu telefone, seja com comentário nas minhas publicações, seja com as pessoas se sentindo à vontade para falar sobre a minha aparência, sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo, sobre tudo. Todos os dias eu sou violentada das mais variadas maneiras, e porque existe um grupo político que acha que isso é natural. E aí não é possível construir consenso. Com essas pessoas eu preciso ser radical. Mas não é o estereótipo da radicalidade não é um lugar de entender que eu estou me defendendo da violência que estou sendo praticada. É numa tentativa de dizer, não dá para conversar, não vamos olhar porque é muito demais. Quando, na verdade, toda a minha trajetória política, que é curta, porque eu sou jovem política, né? Fui vereadora, fui co-deputada e agora estou terminando o meu mandato de deputada federal, mas em toda essa minha curta trajetória política, eu sempre busquei diálogo, eu sempre busquei consenso, e foi assim que consegui aprovar legislações na Câmara Municipal, aprovar legislações já no meu primeiro ano de mandato enquanto deputada federal, levar adiante, por exemplo, agora o debate do fim da escala 6x1, porque eu dialogo com os diferentes, eu só não dialogo com os extremistas. Vamos falar sobre a pauta da escala 6x1, mas antes queria falar um pouco sobre a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara. Quando a senhora foi indicada pelo seu partido como presidente da comissão, a senhora
senhora foi alvo de muitas críticas e também muitos ataques. Então, eu pergunto, em quais pautas dá para trazer junto as mulheres conservadoras da Câmara? Tem alguma pauta com relação à agenda da mulher que dá para unir progressistas, parlamentares de esquerda e também mulheres parlamentares conservadoras de direita? Eu acho que existe, se houvesse a disposição dessas deputadas conservadoras em debaterem o debate sobre a vida das mulheres. Quando elas são, por exemplo, deputadas que votam contra a igualdade salarial entre homens e mulheres e depois vão para o Supremo Tribunal Federal para tentar continuar mantendo essa injustiça contra as mulheres, quando elas são deputadas que apresentam PDLs da pedofilia, PL do estupro, quando nessa semana nós tivemos um exemplo clássico, a ministra das Mulheres esteve na Comissão das Mulheres, foi abordada por estas mulheres com perguntas sobre as mulheres e nenhuma delas ficaram lá sequer para ouvir a resposta das ministras. Eu acho que há muitas pautas de interesse das mulheres na qual progressistas de esquerda com mulheres conservadoras podem se juntar. A violência contra a mulher, por exemplo, o feminicídio, a cultura de estupro, não é uma realidade da mulher de esquerda ou da mulher de direita, da mulher progressista ou da mulher conservadora. É uma realidade das mulheres brasileiras, é uma realidade das mulheres no mundo, né? A saúde da mulher, os desafios de acesso à saúde das mulheres, né? A segurança digital das mulheres e tantas outras pautas que eu vejo como pautas relevantes e importantes que poderiam unir, sim, mulheres em torno delas, deixando de lado os seus espectros políticos. Mas, infelizmente, nós vemos hoje que a maioria das mulheres conservadoras dentro do Congresso Nacional estão ali para servirem a uma agenda patriarcal pelo líder de seus partidos e presidentes dos seus partidos e atuam sem nenhum tipo de pudor contra o direito das mulheres, contra a vida das mulheres. Então, quando elas dizem, né, fazem bravatas com relação à minha indicação à presidência da Comissão da Mulher e eleição, eu fui eleita de maneira democrática, eu passei por um processo eleitoral e fui eleita por mulheres numa chapa única, que nenhuma outra deputada colocou seu nome para concorrer comigo, o que me surpreende, já que estavam tão indignadas, por que não apresentaram uma outra chapa que pudesse contrapor a minha? E aí elas não fazem isso, perdem no processo de votação. Eu sou eleita de maneira democrática pelo colegiado e depois elas vão lá fazer discursos transfóbicos, odiosos, profundamente raivosos, dizendo que fazem aquilo em nome da proteção das mulheres. Mas em todas as pautas que diz respeito à dignidade e proteção das mulheres, elas nunca estão lá. Elas não têm contribuição para prestarem. Elas sequer iam à Comissão das Mulheres. Eu sou membro da Comissão das Mulheres desde o meu primeiro ano da legislatura. Eu fui vice-presidente no ano passado e eu não vi nenhuma daquelas deputadas. Elas nunca apareceram lá. Como é que nós podemos unir esforços e juntar campos diferentes se só um lado tem estado cada vez mais preocupado com a agenda das mulheres? E aí elas fazem todo esse horror, porque uma mulher trans é eleita presidente da Comissão das Mulheres e quando você pergunta para elas o que elas podem apresentar de dignidade para a vida das mulheres, não há nada. Então eu acho que é possível, é super possível, mas para isso acontecer vai precisar primeiro força de vontade. Elas vão precisar parar de querer fazer a política do espetáculo para gravar vídeo, criar like e jogar para fora e estarem mais preocupadas com a política real de verdade que impacta a vida das mulheres. Nesses 4 anos, então, a senhora não viu brechas entre as conservadoras no Congresso que te permitissem entrar, de certa maneira. Então, a senhora não viu esse espaço. Eu pergunto porque a deputada Tabata esteve aqui e ela falou, por exemplo, sobre a questão da licença paternidade. Sim. E falou, olha, a senadora Damares, de quem eu discordo em uma série de pautas e agendas, foi uma senadora que se uniu aí nessa luta e que tem a ver também com a questão das mulheres. Por isso eu faço essa pergunta, se em algum momento eu acho que na questão da licença, paternidade, sim, a gente viu ali uma união de vários campos diferentes em torno desta pauta. Mas este eu acho que é uma exceção, eu acho que esse é um exemplo raro. Se a gente for pensar em outras grandes pautas que dominaram o debate, em especial em pautas relacionadas à vida das mulheres, né, eu acho que talvez essa foi uma das únicas onde houve, porque até nos episódios de violência elas tentam criar algum jabuti, alguma coisa para empantanar o debate e a discussão.
E qual é a principal pauta para a discussão sobre direitos das mulheres hoje, na visão da senhora? Eu acho que hoje nós temos uma pauta extremamente importante, que é levar adiante o projeto da misoginia. Eu acho que hoje é uma coisa que está pronta, veio do Senado Federal, está aí, tem um impacto direto na vida de mulheres e meninas no Brasil, e eu acho que nós precisamos avançar com essa matéria, né? É inadmissível, inclusive, que com a cumplicidade de mulheres, o projeto esteja sendo empurrado para debaixo do tapete para ficar para depois das eleições, se é que a gente vai conseguir, depois das eleições, debater esse tema. Então eu acho que esse é um tema muito importante hoje para a vida das mulheres, sabe? Um projeto que consiga enquadrar discurso de ódio, discurso misógino, discurso que tem tratado mulheres como lixo, discurso que tem desumanizado a vida das mulheres, discursos que na ponta vão se refletir na morte, vão se refletir na violência direta contra essas mulheres e meninas, na cultura de estupro, né? nessa cultura red pill, incel, que tem dominado as redes digital. Então eu acho que hoje nós temos uma prioridade muito grande, que é de fato avançar com o projeto da misoginia e trazer uma tipificação no Código Penal que consiga dar proteção, mas não só. Eu gosto de insistir muito nisso, né? O feminicídio, o transfeminicídio, a LGBTfobia, o racismo também são classificados como crime. E isso não garantiu que nós diminuíssemos esse tipo de ofensiva contra esses grupos sociais. Esses projetos precisam vir acompanhados de ideias pedagógicas, de projetos educacionais. Você precisa educar, você precisa formar a sociedade para que não seja racista, para que não seja misógina, para que não seja LGBTfóbica. Você precisa trabalhar isso para que as pessoas tenham consciência do porquê que essa legislação existe. E aí eu vejo, por exemplo, o quanto essas mulheres batalham para que a gente não possa discutir, que é uma luta minha desde quando eu era vereadora, Maria da Penha nas escolas, que eu acho que é um debate extremamente importante para que as pessoas entendam o que é a legislação, entendam sobre o direito das mulheres, ou mesmo gênero, né? Para discutir gênero não através de uma perspectiva fantasiosa e mentirosa colocada pela extrema-direita, como se nós quiséssemos falar de questões sexuais, etc. Não, mas para discutir pertencimento, direito ao próprio corpo, sim e não, consentimento e todas essas pautas que são importantes, acompanhada por equipes multidisciplinares, com profissionais capacitados que possam fazer esse debate. Porque a legislação ela é uma resposta emergencial quando o problema já está no ápice. Então você penaliza, você cria uma punição, mas ela precisa vir acompanhada de um processo educacional. Então eu acho que essas, né, a misoginia, partindo também desses outros lugares, diante da epidemia, da violência, do feminicídio, do discurso de ódio contra as mulheres, eu acho que é uma das agendas urgentes para as mulheres nesse momento. E a senhora que está na Câmara, qual é o termômetro para votar esse PL da misoginia hoje, antes da eleição? Muito difícil, muito difícil. Há uma resistência muito grande e aí a gente se pergunta por quê? Por que nós estamos resistindo em avançar com um projeto que classifique a misoginia como crime, né? Não deveria ser natural com que as pessoas defendessem uma não aprovação, um atraso dessa matéria. E não são só homens. Isso que é mais chocante. Não é que só os homens não querem, né? Eles são a sua grande maioria enquanto líderes partidários, mas mulheres deputadas estão sendo coniventes com isso, né? O que faz com que o termômetro fique cada vez mais frio, com que a gente se distancie cada vez mais. E quanto mais perto do processo eleitoral nós vamos chegando, mais fria vai sendo a pauta, mais esvaziada vai sendo a Câmara, né? Porque nós vamos às nossas bases, nós estamos nos nossos estados. Então eu acho que o termômetro é muito gelado para que essa proposta avance agora, por isso que é tão importante a pressão da sociedade. O presidente Hugo Motta disse que tem interesse, criou um grupo de trabalho para discutir essa pauta e etc. Mas eu acho que ainda não está no lugar ideal para que antes das eleições a matéria seja apreciada. Vamos voltar a falar de direitos das mulheres já, mas falando em pauta que vai ficando esvaziada conforme as eleições se aproximam. Tem uma pauta que está lá, que é o fim da escala 6x1. A senhora foi muito importante para a divulgação desse movimento, né, Vida Além do Trabalho, e para fazer com que essa discussão fosse incorporada no Congresso e até encampada pelo governo. Aí a gente viu duas PECs caminhando no Congresso com relação a esse assunto e, ao mesmo tempo, o governo Lula enviando um projeto de lei que seria muito mais rápido do que essas PECs. Então, fala pra gente o que a senhora vislumbra que pode acontecer de fato, de concreto, hoje, no estado que as coisas estão lá no Congresso Nacional.
Foi uma batalha dura, viu? Desde o momento em que eu protocolei essa PEC e trouxe, né, esse debate para a sociedade. Como eu gosto de dizer sempre, nem eu, nem o Movimento VAT inventamos essa matéria. Tem um projeto desde 2015 do senador Paulo Paim no Senado que trata do mesmo tema. É uma reivindicação histórica da classe trabalhadora. Mas nós conseguimos, o Movimento VAT, né, ali com o Rick Azevedo na liderança, conseguimos trazer para o debate a força que essa discussão precisava. Porque as propostas estavam lá, ninguém tinha falado sobre isso não tinha ganhado tração na sociedade, e fomos nós que conseguimos trazer essa tração e dar essa visibilidade, e desde então eu trabalhei incansavelmente. O ano de 2025 marcado por reuniões, por encontros, por insistências. Passei muito tempo no Palácio do Planalto conversando com os ministérios, conversando com os ministros, para que essa matéria fosse destravada, caminhasse e tivesse, né, o apoio do governo federal. Nós chegamos num momento muito importante, que é o momento do PL do governo, que obriga a matéria a ser apreciada por sim ou por sim, não tem escolha, trava a pauta após 45 dias se a matéria não for apreciada, e temos a tramitação acelerada da minha PEC, que foi pensada, a PEC que já estava lá, do deputado Reginaldo. Então, eu acho que nós estamos num momento agora, o relator na comissão especial, que é o deputado Léo, que foi presidente da Comissão do Trabalho no ano passado e nos permitiu fazer um trabalho bem importante junto à Comissão do Trabalho, a nossa expectativa, observando todo o movimento, fazendo as conversas, né, entendendo como está a coisa, mesmo com todo o lobby praticado pelo setor empresarial, né, todas as federações, etc., que estão indo lá, tentando desmobilizar o debate. Esse debate é um debate que já não tem mais volta, né? As pesquisas apontam o quanto a sociedade espera por isso, aprova a redução da jornada de trabalho. Essa pauta constrangeu aqueles deputados que dizem defender a classe trabalhadora, os pobres e oprimidos, mas que na hora quer votar contra. Porque como que você vai explicar para o seu eleitor que você é contra mais um dia de descanso, quando tantos outros países do mundo já seguram e garantem mais tempo de descanso? Então eu acho que nós estamos num momento oportuno para apreciação dessa matéria ainda até o final desse mês de maio, né? É uma entrega que o presidente Hugo Mota disse que queria fazer no mês do trabalhador. O projeto do governo obriga a Câmara a acelerar. Há um pouco também desse lugar de quem é que vai ficar, né, com essa responsabilidade. É o Congresso Nacional que vai entregar, é o governo federal quem vai dar, né? De todo modo, nós sabemos que esta é uma conquista que só é possível graças ao empenho e os esforços do governo federal. Que se não fosse o governo entrar, o compromisso e a responsabilidade do presidente Lula com a pauta dos trabalhadores, essa matéria também seria empurrada para debaixo do tapete, né? Então é muito importante essa entrada, porque é ela quem destrava toda essa nossa discussão. E eu imagino que agora nós vamos conseguir aprovar ainda no primeiro semestre a redução da jornada de trabalho, depois de muito trabalho, depois de muitos esforços, e com a dificuldade que é entender se não haverá jabutis incluído, entender qual é que serão os movimentos praticados pelo centrão e a extrema-direita para que a matéria não seja desmontada ou que não se inclua algum nível de compensação, como tem pedido alguns setores e etc. Claro, os setores são diferentes, né? A transição e a mudança da jornada, ela também vai precisar contemplar, e o relator é muito equilibrado e tem muita condição de fazer esse debate, as especificidades dos setores, né, que não podem passar todos pelo mesmo tipo de mudança. Agora, tem setor que pode fazer isso da noite para o dia, sem prejuízo, sem perda, continuar com a sua produtividade, mas são esses que, em sua grande maioria, querem tirar alguma compensação. Mesmo quando é para dar um tipo de conquista e direito aos trabalhadores, aqueles do andares de cima, que sempre mandaram e lucraram, inclusive com a exploração desses trabalhadores, querem também alguma fatia desse bolo. Agora, o governo demorou para abraçar essa pauta de maneira mais enfática, né? Parece que só faz esse movimento quando a própria sociedade já comprou essa briga do fim da 6x1. Por quê, deputada? E qual que foi a senhora falou? Fiquei no Palácio do Planalto, conversando com os ministros. Qual que foi essa virada? Eu acho que o governo foi se conscientizando mesmo que a pauta era relevante, era importante e parava de pé. Eu acho que num primeiro momento havia uma preocupação se era possível, se a nossa economia, né, se o nosso mercado aguentava e dava conta dessa transição, né? Foi preciso estudos de impacto, foi preciso uma análise, né, para os pequenos, etc. Todo um balanço foi sendo feito para que de fato se compreendesse que
era uma matéria que podia ser levada adiante, tinha resultados, não traria prejuízos, não destruiria economia, não era nada leviano, fora da realidade. Eu acho que o governo precisou do seu tempo de maturidade. Estamos falando de governo, o governo tem que ter responsabilidade com as pautas que atua. E eu acho bom que também a sociedade abraça essa ideia e o governo responda a uma demanda social, porque demonstra o compromisso com o qual o governo tem com o clamor social, com as demandas populares, né? Foi, sim, a sociedade se agilizou, tomou para si essa demanda, trouxe como si essa pauta e o governo, como deve fazer os governos, ouviu que era uma demanda real da sociedade, ouviu que era um problema que precisava ser solucionado, produziu os dados todos para dizer, não, a gente vai por aqui, vai por ali, dá para fazer assim, esse é o impacto, aqui tem mais, aqui tem menos, nananã, e entrou no momento em que eu acho que foi o elemento acertado. Eu digo que demorou porque eu, a partir do momento que apresento, já tenho angústia de acelerar, né? Eu sou autora da proposição, então eu quero as assinaturas, eu quero o governo falando, mas isso não é o tempo do processo, da política, né? Porque tem disputa, porque tem nuances, tem coisas que precisam ser observadas, e eu acho que no momento oportuno o governo entrou, até porque nos traz para um momento importante de votação, que eu sempre digo, aproveitar o momento das eleições, porque vai ser difícil achar deputado ou senador que queira, que tenha coragem de bancar sua digital ali contra a redução da jornada de trabalho. Vai ser muito difícil, porque não tem como explicar para a sociedade, não tem como explicar para o trabalhador, que já é uma minoria, não é que o Brasil inteiro, há uma parcela de trabalhadores que estão nessa escala, uma grande gama de outros trabalhadores já estão numa escala 5x2. É dar uma resposta a uma massa que não é pequena, é um número significativo de trabalhadores, mas que não é a regra do país, né? Então, para que a gente revise algo que é profundamente obsoleto, e aí como que o deputado que diz que defende os pobres, os oprimidos, que quer não sei o que lá, que mente como não sei o que, vai explicar que não quer mais tempo de descanso. Então, eu acho que o momento é oportuno, o momento é bom porque ele nos ajuda a garantir que teremos o quórum necessário para aprovação dessa matéria. Deputada, o escândalo do Banco Master tem atingido majoritariamente o Centrão, né? Está atingindo o coração do Centrão, né? E tem muito mais ligação com governos de direita. A senhora acredita que esse escândalo pode ter efeitos políticos nas eleições desse ano e, de alguma maneira, enfraquecer esse bloco político ou não? Os escândalos de corrupção são quase sempre associados à esquerda, ao PT, independentemente de quem de fato esteja por trás deles. Como que a senhora vê esse escândalo impactando a política? É um escândalo que impacta de muito a política e eles tentam jogar tudo para debaixo do tapete, né? A negar, por exemplo, o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal já é uma manobra para tentar enfraquecer as investigações do caso Master. O próprio projeto da dosimetria, que foi aprovado, o veto derrubado, né, que mira, obviamente, na anistia para os golpistas do 8 de janeiro, na absolvição para o Bolsonaro, ele também tem uma busca de flexibilizar a legislação, o Código Penal, para poder enfraquecer qualquer tipo de penalidade para os envolvidos no caso do Banco Master. Nós vimos recentemente a ação, né, da Polícia Federal na casa do Ciro Nogueira, que inclusive o seu gabinete se comportava como um anexo do Banco Master, apresentando uma emenda a pedido do Vorcaro, né, todos os deputados que viajaram nos jatinhos do Vorcaro, frequentaram festas muito animadas com Vorcaros e milionárias e etc, e que o Flávio Bolsonaro, que se pleiteia candidato à presidência da República, dizia, por exemplo, que o Ciro Nogueira era o nome mais indicado para a sua vice-presidência, né? Nós vemos que o Centrão e a extrema-direita estão enfiados até a lama e o pescoço, neste caso do Banco Master, que é o maior caso, né, que nós tivemos dessa natureza no nosso país. E isso deve ter impacto direto, sim, nas eleições, porque por mais que hoje eles façam manobras para tentar aliviar as investigações que foram muito competentes e trouxeram à tona tudo aquilo que se revelou em volta do Daniel Vorcaro, do caso Master, BRB, etc., eu acho que não tem como, porque isso transbordou, né? E acho que não só. Eu acho que como eles apostaram na figura de Flávio Bolsonaro é uma pessoa que tem 11, não sei quantas mansões compradas com dinheiro vivo, comprou uma mansão em Brasília de 51 milhões com dinheiro nota sobre nota, tinha Queiroz como seu chefe de gabinete, envolvido em rachadinha até o pescoço, nomeou no seu gabinete mãe, esposa, miliciano, daquele
daquele miliciano Adriano da Nóbrega, que depois foi morto na Bahia com queima de arquivo e etc. Eu acho que não só o caso Master. Eu acho que o caso Master vai ser a ponta do iceberg que vai trazer para baixo todos os escândalos de corrupção que envolve tanto a família Bolsonaro quanto o próprio Flávio Bolsonaro, que agora faz dancinha, que agora brinca, que agora diz que é pai de menina, mas que na hora que todo o seu histórico real, não esse personagem, não esse que agora aparece na televisão, nas redes sociais, se pintando de bom moço, mas o Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, com todo esse histórico que a gente conhece, associado ao caso Master e tendo declarações que dizia que Ciro Nogueira era o nome mais indicado, Ciro Nogueira até o pescoço enfiado no caso Master, eu acho que isso não tem como não respingar no processo eleitoral, porque ainda que num sentimento de anti-Lula, de anti-governo, de anti-esquerda, tentam se maquiar e manipular a realidade, fatos são fatos, realidades são realidades, amplamente divulgadas, jornais todos noticiaram, as pessoas sabem o que é o caso Master e elas sabem o impacto que isso tem para a nossa economia, para o nosso país, né? O quanto a corrupção ela é um reflexo de tantas coisas que a gente existe. Isso, associado ao histórico do candidato, eu não vejo como não respingar e prejudicar o processo eleitoral. Deputada, a gente vai fazer um rápido intervalo. Fique aí, a notícia volta já já. A Notícia está de volta, entrevistando hoje a deputada federal Érica Hilton. Deputada, qual é o equilíbrio entre avançar com as pautas de direitos das minorias e não abrir espaço para retrocessos ao avançar com essas pautas? Porque conforme se caminha, as resistências também aparecem, né? Eu acho que a senhora está cansada de ver isso acontecer e eu acho que alguns números que a gente tem na política hoje também mostram isso. A senhora foi uma das deputadas federais mais votadas em 2022, são 503 deputados, a senhora está entre ali os 20 mais votados, mas o primeiro mais votado é o Nicolas Ferreira, que é um deputado que tem uma plataforma de ofensa às minorias. Uhum. Então, queria ouvi-la um pouco com relação a isso, né? O ódio, ele engaja politicamente. E como, pensando em país, né, equilibrar essas duas coisas? Eu acho que a gente primeiro vai precisar insistir bastante sempre, porque quando grupos minoritários, né, em direitos avançam, sempre haverá tentativas de retaliação, sempre haverá discurso de ódio, sempre haverá desinformação, fake news para tentar contaminar e amedrontar a sociedade para não garantir direito. Isso foi nos direitos raciais, isso foi no direito das mulheres, no direito da comunidade LGBT, dos povos indígenas, de minorias que ainda são vistas como menos humanas, menos dignas, que precisam de concessão para assegurarem os seus direitos. Então eu acho que a primeira forma é a gente seguir insistindo em batalhar por aquilo que nós acreditamos que são nossos direitos, porque nada nos serão dado e nós não vamos ter esses direitos assegurados e todo mundo aceitará. Haverá sempre essa tentativa de retaliação, essa tentativa porque há um espírito, uma herança de ódio, de preconceito enraizado na cultura. E aí eu acho que uma maneira que a gente vai garantindo é disputando cultura e educação. É conseguindo se conectar e falar com as pessoas, com a sociedade, simplificar o debate, desmistificar as mentiras, né? Não permitir com que todo esse pânico moral de destruição de família, fechamento de igreja, não sei o quê, ganhe força, que nós possamos ser o antídoto capaz de formar cidadãos, de formar pessoas que tenham consciências para entender que direitos são inegociáveis, que pessoas não podem ser desumanizadas pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela cor da sua pele, pelo seu território. Eu acho que este é o equilíbrio, porque enquanto o ódio e a violência avança, nós do lado de cá vamos buscando a conscientização, a formação e a reeducação das pessoas para que elas parem de pactuar com esta agenda, para que elas parem de ser movidas por estes sentimentos, porque uma coisa é você ter visões de mundo diferente, outra coisa é você pactuar com violência que mata, outra coisa é você achar natural a discriminação, o preconceito, e aí você não precisa ser de esquerda para você não pactuar com isso. Você pode ter o seu espectro político. Há pessoas de direita, há pessoas de centro, há pessoas liberais que não pactuam com ódio, com a discriminação. É que há uma grande maioria deste grupo, ainda mais contaminado pela extrema-direita, que leva este campo para um lugar que é
insustentável e impossível de se permitir numa sociedade democrática. Por isso eu acho que o equilíbrio está nessa conversa, nesse diálogo e nessa pedagogização da sociedade. Deputado, o presidente Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto quando ele foi eleito com um grupo diverso, mostrando que ele, como prometeu na campanha, trabalharia em prol da inclusão, do respeito às minorias e de mais diversidade, inclusive no governo. E tem muitos grupos que ficaram frustrados com este governo em relação às entregas. E aí eu vou falar aqui de um ponto, a gente teria outros para abordar, mas que é a questão do judiciário, das indicações ao judiciário, mais notadamente as indicações ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula indicou 3 homens, né, brancos para essa posição. A senhora se frustrou com essas indicações do presidente Lula? Olha, eu não diria me frustrei, porque eu entendo o jogo e o cenário da política, mas eu lamentei. Eu acho que o presidente tinha a oportunidade de talvez ter indicado sim uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal, e eu não sei como seria isso. A gente vê, por exemplo, o Jorge Messias sendo recusado pelo Senado da República, né? E agora a situação fica ainda mais delicada. Eu acho que é preciso sim que essa cobrança por parte das mulheres negras, de nós mulheres negras da sociedade, seja colocada. Mas é preciso também entender a correlação de forças que a gente vive hoje no Congresso Nacional. O presidente faz a indicação, mas quem avalia e quem atesta isso é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente precisa, inclusive, mudar um pouco a cara desse Congresso, né? Refundar este Brasil com mais diversidade, refundar este Brasil com mais mulheres negras, LGBTs, enfim, com a diversidade no Congresso, para que a gente possa garantir que um presidente, por exemplo, tendo a sua indicação colocada, haja força para levar adiante não só a indicação para o Supremo Tribunal Federal, mas quantas outras propostas e agendas o Congresso não colocou uma faca no pescoço e disse: não vamos aceitar, não vai passar, se tiver nós vamos comprar uma briga. E nós estamos diante de um governo, nós estamos diante de um Estado que tem muitas vezes um parlamentarismo forçado, empurrado goela abaixo mesmo, sequestra o orçamento, sequestra as prerrogativas do Palácio do Planalto, porque fazem isso de uma maneira muito articulada, tentando fazer frente a um governo que é democrático, que é progressista e etc. Então eu acho que nós temos uma chance na mão muito grande. Nós precisamos de mais mulheres na Suprema Corte. Nós precisamos que as mulheres negras cheguem a esses espaços. Nós defendemos esta demanda das mulheres negras, mas nós também defendemos que é importante que as pessoas em um ano de eleição compreendam o quanto este Congresso é nefasto, o quanto este Congresso é um inimigo de fato das mulheres negras, da diversidade, da democracia, e possa ajudar com que essa renovação aconteça, né? E a gente tenha cada vez mais fôlegos para que governos que de fato tenham compromissos com essas pautas não se sintam estrangulados por um Congresso tão retrógrado e atrasado como hoje é o Congresso brasileiro. Deputada, quero falar um pouco da questão sobre o apresentador Ratinho, do SBT. A senhora entrou numa briga jurídica com ele e, recentemente, ele fez novos comentários no seu programa, homofóbicos, desta vez ao vivo, né, no programa dele, em televisão. Como a senhora vê comportamentos reiterados nesse sentido, ou seja, o movimento da senhora de trazer luz, de ir à justiça, de dizer, olha, isso é um preconceito e isso é crime e eu não vou deixar isso passar batido, isso não inibe as pessoas de voltarem a esse tipo de comportamento. Queria ouvi-la um pouco com relação a isso. A violência, ela está ancorada na certeza da impunidade, né? O homem mata a mulher porque ele acha que ele não vai ser punido, né? A pessoa, ela é racista com uma pessoa negra porque ela acha que ela não vai ser punida. O transfóbico, o homofóbico, o lesbofóbico, ele faz isso porque ele acha que ele é superior à sua vítima. Então, ele é o dono do mundo, ele tem a verdade, ele tem um sistema de justiça que é dominado por pessoas que pensam igual a ele acha que este é de fato o pensamento da sociedade e ele atua na certeza da impunidade. Quando você tem uma arrogância a nível de se achar acima da própria lei, quando você se sente dono do mundo, capaz de achar que qualquer coisa que você pratique ou diga, e no caso desse apresentador não é só crimes LGBT-fóbico, né? Ele
ele pegou na mão, no cabelo de uma moça negra que trabalhava com ele, assistente de palco. Ele faz inúmeras falas misóginas contra as mulheres, né? Inclusive no momento em que me ataca de maneira transfóbica, ele também é misógino, falando da condição menstrual das mulheres, né? Estereotipando, caricaturando esse processo que mulheres cisgêneras passam e etc. Mas fazem isso porque se sentem acima da lei. Fazem isso porque se colocam como Deus. Se sentem autoritários e autorizados a dizerem o que quiserem na certeza da impunidade. E o nosso trabalho é dizer que o nosso desafio também, porque punir também é um desafio. Mesmo com a legislação, há sempre uma brecha que acaba favorecendo, flexibilizando e etc. O nosso desafio é garantir com que essas pessoas entendam que leis são leis e que humanidades não podem servir de piadas ou de chacota, que eles não estão autorizados a falarem o que querem, na hora que querem, da maneira como querem, e fazer com que a lei seja aplicada, porque é só a aplicação da lei que vai fazer com que essas pessoas pensem duas vezes antes de fazer. Então o que esse apresentador faz é o que a grande gama das pessoas fazem. Agem ancoradas na certeza da impunidade, de achar ninguém quer proteger mulher, ninguém quer proteger negro, ninguém quer proteger LGBT, nós somos os donos da razão, vamos falar o que quer. E o nosso papel aqui é dizer não à lei e nós vamos cobrar para que essas leis sejam aplicadas e os nossos direitos sejam defendidos. Deputada, chegou ao fim o nosso tempo, então eu vou fazer uma pergunta de uma palavra de resposta para a senhora. Chegando ao fim esse seu mandato, chegando ao fim este 4º ano como deputada, como define em uma palavra esses 4 anos na Câmara? Em uma palavra, eu acho que foram desafiadores mais felizes, então eu vou usar 2. Desafiadores mais prósperos. Eu acho que mesmo diante dos desafios, nós conseguimos emplacar muitas coisas boas, nós conseguimos ter projetos aprovados, trazer o debate que hoje é um debate de maior repercussão, falar dos mais variados temas. Foi desafiador, porque foi desafiador para mim estar ali, para mim conseguir trabalhar, para mim conseguir defender essas propostas. Mas mesmo com todos os desafios e os obstáculos que foram colocados diante de mim, eu consegui driblar todos eles, então também é muito louvável que consegui fazer. Deputada, obrigada por essa entrevista, obrigada por essa conversa. O É Notícia fica aqui. Obrigada, sobretudo, a você pela audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá.